Tá gravando, Fer. Hora que quiser. Tá. Boa noite para todos. Meu nome é Fernanda Chaves, eu sou R3 da Hepato. A gente fez esse caso clínico aqui, eu fiz junto com o doutor Eduardo e tive a ajuda também do André, que é um residente que já formou aqui da Hepato também, porque ele apresentou esse caso alguns anos atrás. Esse caso é de uma paciente do sexo feminino, de 68 anos, negra, natural e procedente de São Paulo. A primeira consulta dela aqui com a gente na casinha da hepatite foi dia 27 de junho de 2016, e o motivo do encaminhamento é um motivo que a gente vê muito aqui, né? Que são que foi alterações de exames hepáticos. Ela veio, a historinha dela, bem resumidamente, que isso, na verdade, foi uma revisão de prontuário, a primeira parte, né? Era uma paciente assintomática, ela relata que ela foi encaminhada pelo médico da UBS devido a alterações de enzimas hepáticas em pré-operatório de colecistectomia. Ela relata idas frequentes ao pronto-socorro devido à dor tipo cólica em hipocôndrio direito. Era uma dor sem radiação e com melhora após o uso de analgésico oral, principalmente de pirona ou paracetamol. Em uma dessas idas dela ao pronto-socorro, foi diagnosticada com litise biliar e recomendada a cirurgia. Nesse meio tempo que foi recomendada a cirurgia, nos exames laboratoriais viram que tinha algumas alterações, daí ela foi encaminhada para a gente. Ela nega episódios de icterícia, hemorragia ou ascite prévios. Na verdade, esse médico da UBS, ele já tinha solicitado alguns exames, incluindo uma biópsia hepática, que eu vou mostrar mais para frente. Então, qual é a história pregressa dela? Era uma paciente hipertensa, de cirurgia prévia. Ela tinha uma cesariana há 30 anos e correção de hérnia umbilical há 20 anos. Ela tinha uma história importante de hemotransfusão há 30 anos, porque ela teve uma cesariana que teve complicações, ela teve muito sangramento durante o parto, então ela precisou fazer algumas hemotransfusões naquela época, há 30 anos atrás. Ela tem de medicação em uso contínuo, naquela época de 2016, era losartana, 50 miligramas dia, hidroclorotiazida, 25 miligramas dia, e o omeprazol, 20 miligramas dia. Ela não relatava nenhuma alergia medicamentosa. De história social, ela negava o uso de drogas ilícitas, negava tatuagem. Ela tinha uma história recente de acupuntura, que ela fazia por conta de uma dor lombar. E a história de etilismo dela é uma história não muito significativa. Ela tinha um consumo de aguardente aos finais de semana, só que ela já tinha uma abstinência há mais de 40 anos. Ela também fumava e ela também era considerada uma ex-tabagista, ela parou também há mais de 40 anos. Ela tinha um comportamento heterossexual, no momento ela já era viúva e ela negava promiscuidade. De exame físico, ela tinha uma PA de 150 por 80, o IMC de 23. De inspeção, ela tinha manchas hipercrômicas em face e nuca e eritema palmar. De restante dos exames, o que é interessante comentar é o abdômen dela, que era globoso, com ruídos aéreos presentes irregulares, flácido, indolor, e ela tinha um lobo hepático esquerdo palpável ao nível de apêndice tifoide, sem edema de membros inferiores. Esse exame físico foi descrito em prontuário. Então, esses foram os exames que ela trouxe para a gente. Aqui a gente pode ver que ela vem para a gente aqui em 2016, então ela já trazia esses exames prévios. Ela tinha sempre um aumento discreto de TGO, TGP normal, a fosfatase alcalina aumentada, assim como a gama-GT, e também tinha uma bilirrubina um pouco aumentada, com predomínio de direta. Ela tinha uma albumina normal e ela já tinha um RNI um pouquinho alargado, com uma AP de 61% aqui em junho de 2016. Ela tinha também uma plaquetopenia, e aqui a gente pode ver, e o restante dos exames aqui de 2016, ela não tinha, a não ser essa gama-globulina de 2,2 e a alfa-fetoproteína de 4. Ela traz para a gente também ultrassom de abdômen e uma endoscopia digestiva alta. A gente pode ver que nesses ultrassons de abdômen a gente já tem sinais de hepatopatia crônica, sinais de hipertensão portal, esplenomegalia sem ascite. Lembrando que isso aqui são relatos já mesmo do prontuário, eu não tive acesso a esses exames. E a endoscopia, que foi feita em março de 2016, também externa,
com varizes esofágicas de fino calibre, gastropatia hipertensiva leve e erosões de antro. Como eu falei anteriormente, ela trouxe já pra gente uma biópsia hepática, e eu vou colocar essa biópsia aqui porque ela não tem. Eu até conversei com o doutor Edu, ela não traz pra gente nenhum clareamento de possivelmente de uma etiologia. Ela foi feita lá em 2016. Ela já mostra um metavir de F4A2 e uma esteatose grau 1. Então, resumindo o caso, era uma mulher de 68 anos. Eu acabei que eu falei a idade errada na descrição do caso clínico hoje, que estava 75, mas ela tinha 68 anos. Natural e procedente de São Paulo. Ela tem essa história de hemotransfusão há 30 anos. E ela traz exames para gente já com indícios de hepatopatia crônica. E ela vem encaminhada por aumento de enzimas hepáticas, um aumento de TGO e de enzimas colestáticas. E quais seriam os diagnósticos diferenciais? E aí, pessoal, vamos estrear o Roberto, nosso presidente da Liga. Hein, Roberto? Oi, boa noite. Assim, eu acho que por esse histórico de hemotransfusão há 30 anos, talvez a gente possa pensar em infecção por hepatite C. É isso que eu pensei até agora. Alguma outra possibilidade? Dentre os exames que a Fernanda mostrou, você pensaria em alguma coisa a mais? No diagnóstico diferencial de doença que leva ao endurecimento do fígado? Numa mulher de 68 anos? Acho que a sua hipótese para secundária a uma hemotransfusão é excelente, provavelmente seria a mais importante mesmo. Mas o laboratório dela chama atenção alguma coisa que a gente não costuma ver na hepatite C? Eu não estou me lembrando dos exames, se puder voltar. Eu coloco lá, só um minutinho. Muito obrigado. Colesterol. Essa é a informação das enzimas canaliculares, Roberto. Ah, tá. Uhum. Então, sugerindo numa mulher, na idade dela, um aumento das enzimas canaliculares, que poderia ser alguma doença colestática crônica, né? Uhum. E aqui caberia a hipótese, talvez, de uma colangite biliar primária já numa fase cirrótica. Sim. Mas e esse IgG aumentado? Isso, essa é boa. Essa eu vou perguntar para o Henrique. Henrique, esse IgG atrapalhou, ajudou? Então, professor, o que chama a atenção mesmo é uma paciente de 68 anos, né, com quadro de cirrose por exame clínico, exame laboratorial, ultrassom e endoscopia, né, uma paciente cirrótica de 68 anos, então. Tem esse histórico de hemotransfusão, eu concordo com o Roberto que a gente deveria, sim, pensar em hepatite C, hepatite B, sorologias virais, acho que seria o primeiro passo. E por ser uma mulher com cirrose, a hipótese também ficaria com CBP. Podia ter um AMA já, né, para dar uma ajudada, assim, mais rápido. Né? Mas eu acho que CBP, eu descartaria, pediria sorologias virais e, dependendo do resultado, investigaria CBP, sim. E ela só teve uma transfusão, Fer? Não tem histórico... Então, o relato prontuário eram algumas transfusões, só que não falou quantas, mas foi nessa época mesmo, foi durante a cesariana, então não creio que foi só numa oportunidade. Entendi. Nada de prurido, Fernanda? Não. Por enquanto, não. Não, né? Tem relato de MC no prontuário da paciente? Tinha sim, doutora, ela tinha um MC de 23. Sobrepeso aí, né? Sempre morou em São Paulo, Fer, nunca teve residência no Isso, Nordeste? sempre morou em São Paulo. Tá bom. Professor, eu acho que eu ficaria... Ela tinha um dos ultrassons que falava em esteatose, né?
Tinha sim, doutora. E naquela biópsia que ela trouxe também. Fala uma esteatose grau 1. Esteatose grau 1. Pois é, porque esteatohepatite pode cursar com colestase também, né? Mais um diagnóstico diferencial. Mais algum, pessoal? Eu acho que não, Esse professor. aumento de GG, CBP, né? perdão, Dá doutora. para colocar autoimune também como diferencial, né? Tem um aumento de GG. Sim, acho que tem que pôr mulher nesse segundo pico provável, né? Com IgG aumentada, acho que cabe também essa hipótese. Estou vendo a Cibele aqui na minha frente. Cibele, você ajuda aí? O Henrique, ó, com algum diagnóstico? Doutora, a senhora está muda. Cibele está sem som. Eu vi. Então, acho que a hipótese de doença viral, de uma hepatopatia viral, acho que vai bem, acho que tem que pensar pelas transfusões, mas realmente ela tem esse quadro de colestase, né, crônica, então sempre tem que pensar numa CBP ou mesmo CEP, tem que pensar, ela tem fosfatase, tem GTA, tem bilirrubina alterada, mas acho que a gente não pode descartar uma hepatite autoimune realmente, né, então é mulher, pela idade, então tem gama-globulina aumentada, tem uma IgG alterada, então acho que a gente tem que levantar todas essas hipóteses e investigar, acho que todas elas são hipóteses a serem investigadas. Fernanda, nós fizemos mais exames aí, quando nós recebemos a paciente? Sim, doutor, posso continuar? E ainda vai Só ter, né? Alguém quer comentar mais alguma hipótese? Doutora Maria Lúcia? Não, acho que é isso aí, já levantamos vários diagnósticos, né? Eu acho que temos que ir atrás dessas hipóteses que foram levantadas. Vamos lá, Fernandinha. Então, nós pedimos alguns exames para ela. Isso aqui foi o que ela tinha trazido para a gente. Ela retorna com esses exames. Na verdade, eu acho que isso foi a gente que solicitou, mas a gente não tinha aqui, provavelmente, fosfatase gama GT. A gente pediu o perfil lipídico dela que veio alterado. Ela apresentava ainda piora maior ainda da plaquetopenia. E dos exames para autoimune, para CBP, esses foram os resultados. Todos que a gente pediu foram não reagentes, com exceção desse FAM, que veio 1/80, nuclear pontilhado fino, que depois foi repetido em agosto e veio não reagente também. Então, a gente tem aqui, Henrique, que você pediu, o AMA veio não reagente também. E as sorologias das hepatites virais também, Roberto. O anti-HCV que veio não reagente. Então, o que a gente fez? Nós pedimos uma revisão de lâmina, porque ela já tinha aquela biópsia. Nós não pedimos ainda nenhum exame a mais de imagem naquela época, porque a gente já tinha uma biópsia. Então, a gente pediu para a doutora Valéria dar uma olhadinha na lâmina para a gente e ela vai mostrar algumas imagens. Doutora, eu vou tirar a minha, essa hora coloca a sua. Doutora Valéria? Oi, eu estou tentando. Ah, tá. Não sei se a senhora tá bom. Espera aí, Fê. Tá. Eu estou com a tela da minha apresentação na frente. Mas isso, pode entrar lá na internet onde está a nossa tela aqui e colocar o apresentador agora.
Pode até minimizar a outra tela, se você quiser, depois é só abrir. Não foi? Oi, tá vindo, tá indo. Isso, agora pode abrir o seu PowerPoint, doutora. Não, isso, PowerPoint. Foi? Aí. Aham. Ótimo. Bom, essa revisão, infelizmente, o paciente solicitou o material de volta. Então, assim, o material que eu tinha disponível, que foi o que eu fiz recorte, era um material muito escasso. Então, só tem esse pedacinho aqui, mas dá para a gente ver o que precisa. Vocês estão vendo aqui a biópsia hepática. Eu não tenho as colorações, porque não sobrou material, mas todo mundo dá para ver que tem uma alteração da arquitetura, né? Todo mundo vê, olha, a presença desses septos que envolvem o parênquima formando nódulos. Então, ela já tem uma alteração arquitetural importante já com nódulos, tá? Chama atenção também que o infiltrado inflamatório ao longo dos septos é um infiltrado discreto. Em alguns locais ele era um pouquinho mais denso, mas de linfomononucleares e praticamente quase sem alteração de interface. Quase não tinha atividade de interface. Eventualmente um foquinho assim, mínima atividade de interface. Bom, chamando a atenção no parênquima, a única coisa que chamava atenção é que no interior de alguns hepatócitos a gente via a presença de uns glóbulos, umas bolinhas eosinofílicas dentro do citoplasma dos hepatócitos. Algumas maiores, como a gente vê aqui, mais de uma, às vezes pequenininhas, mas chamava atenção a presença dessas bolinhas, desses glóbulos hialinos intracitoplasmáticos, sugerindo, então, uma doença de depósito. Aqui, mais um exemplo, olha, um glóbulo maior e depois glóbulos pequenininhos, que às vezes a gente nem vê. Às vezes o citoplasma só é que fica mais granulosinho. E aí, com esse aspecto, a gente tem que pensar em alfa-1 antitripsina. E foi feita a coloração com o PAS, que foi submetida à ação da diastase, e aqueles glóbulozinhos, eles eram PAS positivos e permaneciam positivos mesmo depois da ação da diastase. Então, eram glóbulos PAS positivos, diastase resistentes. Em alguns locais, olha como a distribuição era bem irregular, os glóbulos de tamanhos bem variados, ó. E, às vezes, a gente nem via isso no HE, ó, e eles apareciam através dessa coloração. Aqui, ó, era um local onde o glóbulo era um pouquinho maior, ó, PAS positivos. E com essa morfologia, com essa característica, a gente tem que pensar, então, numa cirrose com uma atividade de interface mínima, né, associada à deficiência de alfa-1 antitripsina. Nós fizemos a imunohistoquímica utilizando um anticorpo contra a alfa-1 antitripsina e aqueles glóbulozinhos foram positivos para alfa-1 antitripsina, confirmando, então, a positividade, né, daqueles glóbulos, né, confirmando, então, ser alfa-1 antitripsina, certo? Eu vou sair. Valéria, não, esse último que você mostrou, tudo isso que está corado são os grânulos? São. Aparece muito mais do que a gente via nas colorações habituais. Você vê bem mais. Porque às vezes ele é tão pequenininho que não aparece na coloração habitual. Você costuma quantificar? Não. Só diz se é positivo ou negativo. Eu saí, Fê. Vamos, Fernanda. Ela está congelada. Descongela aí, Fernanda.
A gente procura tanto essa doença, né? E vê um caso assim. Acaba diagnosticando só quem faz o diagnóstico do doutora Valéria. Mas é como depende da patologia, quer dizer, ela já tinha o Olha. diagnóstico da patologia, Ela é ela veio com descendente resultado, não ia caucasiana, pensar numa coisa Fernanda? dessa, porque na patologia não foi visto. Então, lá, Exatamente. como é que a gente vai pensar numa coisa se a patologia não viu isso, não chamou atenção, nada? É difícil, né? Por isso que tem que mandar para um bom patologista. Verdade. Henrique, você sabe o que está acontecendo com a Fernanda? Professora, a Fer caiu, ela está tentando conectar. Tá, só um pouquinho. Ela é descendente caucasiana? Vocês sabem? Ela é negra. Ela Ela era é negra. negra, né? Eu vi muitos casos em Isso. Portugal de deficiência de alfa-1, tanto pulmonar como hepático. A gente teve um caso aqui esse ano, mas o diagnóstico foi dado no explante. O paciente transplantou com a hipótese de cirrose por NASH, e no explante veio como deficiência de alfa-1. Interessante, né, Ana? Vamos lá, Fernanda. Aí. Vamos, eu caí aqui rapidinho, minha internet não tá muito legal. Mas voltei. Tá dando para ver? Sim. Então, aqui, como a doutora Valéria falou, o laudo da revisão de lâmina, que foi inclusive assinado por ela, veio com diagnóstico de cirrose micronodular com mínima atividade de interface associada a deficiência de alfa-1 antitripsina, e a imunohistoquímica veio também confirmando o depósito de alfa-1 antitripsina. Só para a gente ver como é que ela evoluiu aqui, esse aqui foi aquele exame que a gente já tinha visto anteriormente. Nós solicitamos a alfa-1 antitripsina, ele realmente veio com um valor mais baixo. E aqui, entre essas duas consultas, a paciente começou o uso do Ursacol 15mg quilo dia. Para ela, estava dando 300mg 3 vezes ao dia. E a gente vê aqui que, na verdade, ela não obteve melhora das enzimas. Ela deu uma aumentada aqui um pouquinho no TGP, a TGO continuou alta. A fosfatase e a gama-GT também continuaram altas, e a gente vê aqui que ela começa a mostrar sinais que ela está perdendo cada vez mais a função, né? Ela tem um RNI aqui de 1,6, depois em maio de 2008, 1,8, sempre bastante plaquetopênica, e também já começando a aumentar aqui a bilirrubina, que em setembro de 2017 com 3 bilirrubina, e em maio de 2018 com 3,41. Isso aqui só para a gente fazer um resumo dos próximos anos, né? Porque lembrando que isso tudo aconteceu em 2016 para 2017. Aqui a gente repara nos exames dela que ela ia perdendo função cada vez mais. As enzimas, ela até mostrou um pouquinho de melhora. Na verdade, uma melhora, depois uma piora, logo mais na frente, 199 de fosfatase alcalina, depois 151, 214, e por fim, em janeiro agora de 2020, 103. A gente vê aqui também sempre uma piora de bilirrubina e a queda da diminuição da albumina, né? Ela começou com 3,1 de albumina, foi diminuindo cada vez mais, e a piora do RNI, ela foi piorando com o passar dos anos também. Aqui só para a gente demonstrar o que aconteceu com ela nesses últimos anos, de uma forma bem resumida, mais uma vez também. Aqui, logo depois que a gente fez o diagnóstico dela de alfa-1 antitripsina, ela já tinha um MEL de acima de 11 e de 15, então ela foi encaminhada para o ambulatório de transplante e ela foi listada com um MEL de 19 aqui em dezembro de 2018. No ano de 2019, ela apresentou algumas internações aqui no Hospital São Paulo, uma delas com o diagnóstico de PBE, a outra com uma encefalopatia que ela já mostrava uma encefalopatia agora, desde o início de 2019. Ela sempre internava com encefalopatia e sempre também com lesão renal aguda, às vezes PBE, às vezes infecção do trato urinário, uma vez com pneumonia. Então, ela vinha mostrando realmente que ela estava descompensada e ia piorando com o passar dos meses. Em novembro de 2019, ela teve um diagnóstico de CHC. Aqui, no início de 2019, ela já tinha um nódulo hepático no ultrassom. Ela nunca teve a alfa-feto aumentada.
Quando a gente foi pedir o exame, eu acho que era uma ressonância, já apresentou 4 nódulos e um deles era Lirad 5, então ela fechou o diagnóstico para CHC. Em março de 2020, ela foi internada com o diagnóstico de Covid, ela nunca teve o PCR positivo, mas ela tinha uma tomografia super sugestiva e ela tinha também clínica, ela vinha bem, aí ela começou com um quadro de dispneia, tosse e de saturação, ela chegou aqui no hospital em São Paulo, teve então essa internação por Covid, ela saiu bem dessa internação por Covid, mas ela voltou a internar em maio de 2020, por coincidência, em março de 2020 era o Henrique que ficou com ela alguns dias lá aqui no Hospital São Paulo, e em maio de 2020 ela ficou comigo lá na enfermaria do meio aqui do Hospital São Paulo. Ela internou com uma encefalopatia persistente, era uma encefalopatia que o basal dela não saía de encefalopatia grau 2, nessa época ela tinha um MELD de 33 já, então ela internou por conta, na verdade, ela estava encefalopata, ela tinha uma lesão renal aguda também, e ela tinha uma infecção do trato urinário, cresceu uma Escherichia coli SBL mega resistente, eu acho que não era sensível, eu acho que era só a ertapenem, se eu não me engano, e foi essa a última internação dela. Infelizmente, ela veio a óbito no dia 29 de maio, por intercorrências dessa infecção do trato urinário, já em choque séptico, já com um quadro muito grave. Obrigada. Isso aqui é um pouco dos residentes aqui da gastrohepato, esses somos nós, os residentes da hepato. Parabéns, Fernandinha. Alguém gostaria de comentar essa evolução? O uso do Ursacol? Mesmo sabendo que era uma alfa-1, o aparecimento de hepatocarcinoma é uma coisa comum na alfa-1 também. Eu queria uma dúvida ainda. Fernanda, foi possível fazer fenotipagem Não, doutora. da deficiência? Não. Fer, ela tinha quadro pulmonar, assim, histórico de enfisema? Então, não, ela estava em acompanhamento com a pneumo, mas era só um acompanhamento mesmo. O quadro pulmonar dela, a única coisa que tem de relato no prontuário físico e no eletrônico, era o Covid que ela teve em março. Fora isso, ela não teve nada de comprometimento pulmonar. Mas ela acompanhava com a pneumo antes do diagnóstico? Não, ela acompanhava com a pneumo depois do diagnóstico. Ah, entendi. Ela teve o diagnóstico e foi encaminhada para acompanhamento com a pneumo. Nossa, eu não lembro dessa paciente. Ficou comigo, mas eu não lembro. Poxa, Henrique, ela ficou com você alguns dias. Ela era uma senhorinha muito boazinha, família muito presente, só que quando ela internou já em maio, ela estava muito encefalopata, então, assim, muito sonolenta. Ela já estava bem ruinzinha. E ela teve um emagrecimento importantíssimo de 30 quilos de março até maio. Quando ela teve alta do Covid, até ela voltar em maio, foi um emagrecimento, assim, absurdo. E aí, pessoal, temos mais alguma pergunta para a Fernanda? Algum comentário? Doutora Lúcia? Não, acho que foi uma evolução super grave, né? Rápida. Foi muito rápido. E é triste, né? Porque a gente transplanta aqui com MELDs muito altos, e essa paciente lá, quando ela tinha 19, que ela tinha ainda alguma condição, né, de fazer alguma coisa, ela estava a léguas de um transplante, aí ela evoluiu rápido com um CHC também com múltiplos nódulos, enfim, uma evolução super triste. O Ursacol, acho que nada, né? Como a gente dá para tudo quanto é coisa, mas zero de utilidade aí, né? Na verdade, a gente agora está tendo que enfrentar esse problema, porque a gente só consegue dar Ursacol no momento para CBP, né?
Então, todas as outras coisas que a gente dava, assim, para... lógico que CEP a gente tem algum respaldo para dar, né? Mas as outras coisas que a gente prescrevia, assim, sem muita evidência, agora que a gente não está conseguindo mesmo. Então, é complicado manejar essas colestases também, né? Ela, pelo menos, não tinha manifestação clínica. Você falou que ela não tinha prurido, não foi um problema na vida dela essa colestase, né? Doutora, eu esqueci de comentar que depois que ela fez o diagnóstico de alfa-1-antitripsina, ela teve uma consulta que ela se queixava muito de prurido, uma consulta só. Aí foi feito um antihistamínico para ela, ela melhorou e depois não tem mais relato nenhum de prurido, porque alguém tinha me perguntado se ela tinha, no princípio, ela não tinha prurido, e ela só veio apresentar depois do diagnóstico de deficiência de alfa-1-antitripsina. Aí o tratamento foi com antihistamínico mesmo, não tinha mais relato nenhum, e eu entendi que ela deve ter melhorado depois que ela tratou com antihistamínico, né? Valéria... E a gente tem pouca experiência, né? Temos pouquíssimos casos de alfa-1 antitripsina. Exatamente. Nessa segunda internação dela em maio, porque a gente notou realmente que foi tudo muito rápido, né? Assim, a gente lendo o prontuário dela, correndo atrás para ver o que tinha acontecido, e a gente, quase toda visita nossa com o Dr. Roberto, o comentário era que a gente tem poucos pacientes com alfa-1-antitripsina, cirróticos, então é difícil a gente tratar e é difícil a gente saber como é que o paciente vai se comportar, né? Aí a gente sempre, porque a gente também tinha essas mesmas perguntas, né, Henrique? A gente sempre... Mas será que se a gente tivesse feito alguma coisa, o do Ursacol também, mas assim, é tudo tentativa, né? Porque são tão poucos pacientes que a gente vê que... Mas a gente sempre falava isso também nas visitas. Valéria, a pergunta de você ter feito um diagnóstico que o outro patologista não suspeitou, é muito difícil fazer o diagnóstico ou você que tem muito olho para rapidamente perceber esses grânulos e suspeitar? Eu acho assim, quando a gente vê uma biópsia, tem várias coisas que ajudam a gente a pensar nos diagnósticos. Se a gente vê uma cirrose num paciente jovem, a gente vai sempre pensar em coisa metabólica. Então, a gente já dirige o foco para a doença metabólica. Então, a gente já vai procurando as coisas que favoreçam a doença metabólica. Quando você pega paciente adulto, você já foca para outras coisas, né? Então, você já olha, infiltrado é muito leve, não tem atividade, você vai cortando os diagnósticos. Aí você passa a não achar nada, porque essa cirrose é uma cirrose que não tinha quase nada. A esteatose era mínima, viu? Mínima. Tinha 2, 3 células com esteatose. E aí você começa a procurar. Aí você não acha nada específico, você bota no maior aumento e começa a dar uma olhada. E aí você acha. Às vezes, esses glóbulos são bem grosseiros. E são fáceis de achar. Nesse caso, eles eram um pouco menores, mas você tem que olhar, botar no maior aumento e procurar. E aí você acha. Tem que procurar para poder achar. Eu acho que no diagnóstico diferencial ninguém pensou em hemocromatose, né? Que seria uma das outras etiologias para a cirrose do idoso, e nós não tivemos nenhum estudo de metabolismo de ferro. Ou você viu alguma coisa? Tinha sim, doutor, tinha. A gente que pediu, né, Fer, que eu vi lá, mas não tinha o índice de saturação, né, calculado. Não, acho que tinha sim. Do antigo tinha. Só um minutinho que eu vou olhar aqui. Dos exames que nós pedimos quando ela veio a primeira vez, tinha o estudo do ferro. Normal. Tinha aqui um ferro de 80, ferritina de 473 e transferrina de 147. Mas só para exercício de raciocínio, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Perguntar para a doutora Valéria, para a doutora Lúcia. Podemos ir em frente? Então, eu vou dar uma revisadinha de alfa-1. Eu vou ver se eu consigo entrar no esquema aqui. Deixa
Vocês estão me ouvindo? Me vendo? Sim, professor. Sim, doutor, já entrou aqui. Bom, isso é parte de uma aula que eu dei ano passado, que a pergunta era para saber se havia algo de novo em relação à deficiência da alfa-1-antitripsina. Então, nós começamos perguntando para a doutora Valéria quanto importante era, e ela trouxe para a gente os casos que ela tinha catalogados em 15 anos, desde 2005 a 2019, e eram 19 pacientes com deficiência de alfa-1 que ela tinha, sendo que 13 eram adultos e 6 pediátricos, desses com menos de 12 anos, e dos adultos a distribuição em relação à faixa etária foi essa. Um pouco mais da metade era maior de 60 anos, um terço tinha menos de 25 anos. Eu fui dar uma lida, esses dois autores, o Laurel e o Erickson, que descreveram, em 62, e foi publicado em 63, esse padrão da alfa-1, que representava essa deficiência da alfa-1-antitripsina. Eles eram suecos, e a gente vai ver que tem bastante trabalho sueco em relação à alfa-1-antitripsina. O primeiro importante é esse que estudou crianças, 200 mil crianças, que tiveram rastreamento para alfa-1. E eles encontraram 14 pacientes que tinham de 120 pacientes com perfil de PIZZ, né? 14 tinham icterícia prolongada, 9 tiveram alterações clínicas laboratoriais compatíveis com hepatopatia grave, 8 com um mínimo aumento de bile e 5 com alterações discretas. E dos 22 pacientes que tinham normalidade hepática, 2/3 eram meninos e eles estavam saudáveis aos 6 meses de idade. E 98 pacientes desses não tinham nenhuma evidência de doença hepática. E eles concluíram que o fenótipo PIZZ, PISZ, se associava com uma doença pouquíssimamente assintomática nos primeiros 3 meses, com praticamente resolução em todos os casos. Aqui está um pouco mais detalhado o estudo, aqui na tabela 1, mostrando os meninos, aqui o PIZZ aqui, né, com 71 meninos e meninas, e aqui o PIZS, que ele acaba acumulando, que é o PIZ com nulo, né? Então, ele acabou juntando isso para efeito de estudo de 122, mostrando que 14 tiveram icterícia prolongada, 8 tiveram suspeita de doença hepática e os outros que não tiveram nada. Sugerindo, então, que, apesar do perfil PIZZ, poucas crianças manifestam algum grau de doença hepática. Então, o que é qual é a fisiologia da alfa-1? Ela é uma proteína codificada por esse gene, que é o da serpina 1, localizada no cromossomo 14, e a síntese dela ocorre principalmente no fígado. Os macrófagos e células epiteliais pulmonares também podem produzir. Ela é secretada na circulação sanguínea e vai alcançar os pulmões por difusão. Tem como função inibir a elastase produzida por neutrófilo, regular a degradação do tecido, proteger os tecidos de lesões associadas à inflamação e é responsável por mais de 90% das defesas. A doença é autossômica codominante, associada com desenvolvimento prematuro de enfisema, doença hepática crônica e CHC. E a forma variante Z, ela é uma mutação pontual de uma substituição de um aminoácido na posição 342, um glutamato, por uma lisina, isso para essa variante Z, que vai levar a uma alteração estrutural da glicoproteína hepática secretória, que é alfa-1, e vai tornar ela propensa à polimerização. O acúmulo dessa proteína no retículo endoplasmático pode causar inflamação e tem um potencial carcinogênico devido ao ganho de uma função tóxica. Apenas 8 a 10% dos homozigotos vão desenvolver hepatopatia, e essa é determinada provavelmente por modificadores genéticos e ou ambientais. Então, esse esqueminha proposto no livro da Sheila é bem legal, porque normalmente a alça reativa se acomoda entre as hélices beta da folha A, aqui mostrada na figurinha, onde interage com a elastase de outras enzimas.
Na proteína ZZ mutante, a alça reativa ela não consegue fazer isso. Ela permanece do lado de fora, tá? E assim ela é capaz de inserir na folha A de uma outra unidade adjacente. E com isso vai polimerizar e não vai permitir que a maior parte da proteína consiga ser exportada da célula. Então ela entra dentro da outra e com isso facilita que isso polimerize. Normalmente ela deveria estar fechadinha dentro da própria folha. Normalmente o que acontece é uma síntese hepática, secreção na circulação e ação no pulmão. Quando ocorre a doença, né, aqui basicamente mostrando quais são os mecanismos. Os mecanismos do tipo 1 são todos que acontecem no fígado, né, levando a hepatite neonatal, cirrose e câncer. O tipo 2, geralmente, é porque ela perde a ausência da selvagem, ela vai perder função fisiológica e ela vai ganhar também toxicidade extracelular, aparecendo aqui no pulmão, gerando um excesso de inflamação, enfisema, deficiência pulmonar de antiprotease, apoptose, capacidade, perde tudo isso, favorecendo as lesões pulmonares. Então, quando é que a gente faz o diagnóstico da alfa-1? Geralmente ela está 10 a 15% dos valores de referência, como esse caso que a Fernanda apresentou. Tem uma migração alterada da alfa-1 na eletroforese, e os glóbulos são corados pelo PAS nos hepatócitos da biópsia hepática, como a doutora Valéria mostrou. Aqui estaria um exemplo de uma eletroforese em gel. As variantes mais comuns, elas migram no meio do gel, que é a M. E a velocidade de migração vai diferir as proteínas, sendo que a S, aquela que é meio comum, é de slow, porque ela é lenta. E a proteína deficiente, que é a Z, ela migra em direção ao polo negativo. Tá? Então, a gente tem aqui um exemplo de uma eletroforese para fazer a fenotipagem. E a gente tem aqui os diferentes fenótipos. Normalmente, a quantidade de alfa-1 que a gente observa no soro e o risco aqui de enfisema, mostrando que ele é elevado nos PI-VZ, nos PI nulo-nulo e nos PI-Z nulo. A gente vê muito mais trabalhos na literatura envolvendo o pulmão, que a maioria das vezes está mais envolvido. Aqui, ó, a doutora Valéria me deu esses slides para eu apresentar na aula, mostrando aqui os glóbulos hialinos intracitoplasmáticos. Aqui a alfa-1 antitripsina por imunistoquímica, e aqui os glóbulos PAS positivo de diastase resistentes. Tá? Quais são as características clínicas da doença? Vai depender da faixa etária. Então, nos neonatos, você vai ter uma icterícia prolongada, uma hepatite neonatal, ou uma colestase neonatal. Em criança e adolescente, vai poder ter elevação assintomáticas e discreta de aminotransferases, pode aparecer hipertensão portal, hepatomegalia assintomática e até uma disfunção hepática severa. E no adulto, hepatite crônica, uma cirrose como essa aqui, dessa senhora, que a gente estava achando que é uma cirrose criptogênica, ou um carcinoma hepatocelular. Em relação ao diagnóstico diferencial, para os neonatos vai ser a atrofia de vias biliares, pode ser uma alagile, fibrose cística, cisto de colédoco, galactosemia, tirosinemia, hepatite neonatal de células gigantes e as PFIX. No adolescente, diferencial com autoimune, Wilson, hepatites infecciosas e hepatite tóxicas. E no adulto também, Wilson, hepatite autoimune, hemocromatose, carcinoma hepatocelular, cirrose criptogênica e NASH. Normalmente, quando é que a gente solicita a determinação da concentração de uma alfa-1 antitripsina no soro? Essas são as coisas que fazem suspeitar. Então, seria uma doença hepática sem etiologia, como o nosso caso, um enfisema de início precoce, um enfisema sem etiologia identificada, paniculite necrotizante, uma vasculite ANCA positivo, uma história familiar de hepatopatia, enfisema e paniculite, e no caso de bronquiectasias. Nesse sentido, você determina a concentração da alfa-1, se ela for normal, nenhuma ação a fazer. Se ela for baixa, você faz teste qualitativo, você faz genotipagem por PCR e fenotipagem com uma eletroforese em gel. Se você for conclusivo, você estadia a doença e trata. Se não for conclusivo, você faz o sequenciamento do gene. O tratamento, ele não existe nenhum tratamento específico para a doença hepática.
pulmonar, você não deve fumar, porque o tabagismo acelera a progressão da doença e piora a qualidade de vida em curto tempo de vida. Para o fígado, são só medidas de suporte, prevenção de complicações, tipo fazendo endoscopia, prevenção de varizes e ultrassom para rastreamento de HCC. O transplante de fígado deve ser indicado, principalmente na doença progressiva, com uma sobrevida em média de 5 anos de 92% em crianças. A terapia de reposição da proteína não é efetiva na doença hepática e o plasma purificado ou uma alfa-1 antitripsina recombinante tem sido administrada por via IV ou por aerosol com melhora de função pulmonar. E o que tem de novo? De novo tem, eu achei esse é de um grupo de apoio australiano, mostrando todas as possíveis associações da alfa-antitripsina. Então, lesões de pele, paniculite, vasculite, psoríase, urticária, angioedema. No fígado, cirrose, hepatite neonatal, carcinoma hepatocelular. No rim, glomerulonefrite proliferativa, nefropatia por IgA. Como causas de doenças vasculares, vasculite associada ao ANCA, aneurisma abdominal intracranial, displasia fibromuscular arterial. Nos pulmões, DPOC, bronquite, asma, e no tubo digestivo, a pancreatite e doença inflamatória. A gente sabe hoje que existem mais de 100 alelos no locus da alfa-1. O diagnóstico diferencial é importante, lembrar que a alfa-1 ela é uma proteína de fase aguda, então ela pode estar alta e ser o quadro, porque ela pode estar aumentada mais pelo processo inflamatório, então o ideal é dosá-la fora de um processo inflamatório. O método mais sensível é a nefelometria, e existem alguns estudos recentes que ajudaram a entender um pouco por que alguns progridem. Existe o tratamento de reposição para a doença pulmonar e existem algumas alternativas para a doença hepática. Aqui seriam todas as variantes já descritas, as normais, as deficientes e as nulas de alfa-1, e dentre as deficientes, a gente vai ver aqui que a única que tem doença hepática associada realmente é essa que a gente comenta aqui, que é a do alelo Z. Esse trabalho é um trabalho de 2018, mostrando em pacientes não cirróticos as características clínicas e histológicas dos pacientes, e ele aqui, como o Journal of Pathology tem demonstrado, sempre eles fazem um quadrinho no início do trabalho, mostrando que o destaque desse trabalho é mostrando que a fibrose hepática, que não é diagnosticada em portadores de deficiência de alfa-1, ela é alta. E a quantidade de alfa-1 no fígado é variável e pode explicar o fenótipo clínico. Foi isso que eu estava perguntando para a doutora Valéria. E a síndrome metabólica é um fator de risco importante para a progressão da fibrose. Então, aqui eles fazem esse desenhozinho, né? O acúmulo, a doença metabólica, os fatores genéticos e aqui as consequências por esse ganho tóxico da presença da alfa-1. Então, aqui no quadro, eles separam os pacientes com graus de fibrose menor que 2 e maior ou igual a 2, e eles mostram que os pacientes têm mais alterações metabólicas, os pacientes que têm mais fibrose, eles têm mais alteração das enzimas hepáticas, ALT, AST, γ-GT, tem plaquetas mais baixas, tem níveis glicêmicos mais altos e hipertrigliceridemia também mais alta, tá? Mostra também que a associação doença hepática pulmonar é uma comorbidade comum, aqui no caso 17% houve concomitância da presença de uma fibrose significativa, com F2 maior ou igual a F2 e um volume respiratório forçado menor que 50% em cerca de 17% dos pacientes. Aqui mostrando aqui a γ-GT, a AST e a ALT comparando os níveis das enzimas, né, em tanto pacientes normais como fibrose, mostrando as diferenças aqui, e aqui em D mostrando a quantidade de pacientes com mais ALT aumentada, né, que a proporção de indivíduos com ALT aumentada também mostrando a diferença para aqueles que têm fibrose. E aqui, em relação à biópsia, mostrando que aparentemente quem tem mais glóbulo presente de alfa-1 vai ter mais fibrose hepática. Eu perguntei exatamente por isso que eu perguntei para a Valéria, se eventualmente mais glóbulos positivos, mais chance do paciente ter uma progressão maior. Em relação à inflamação portal, mesma coisa, e em relação à inflamação lobular também. Quer dizer, se você tendo esses parâmetros, você vai ter mais fibrose, mais inflamação portal, você vai ter mais fibrose. E aqui ele faz esse quadrinho, aqui mostrando
a progressão da fibrose de F0 para F3, a porcentagem, que isso vai variar aqui, né, a lesão histológica, e aqui a porcentagem de grânulos contaminados, corpúsculos, né, de hialinos, e aqui a histoquímica mostrando o aumento disso. Então, para ele, nesse trabalho, mostrando que quanto maior a quantidade de grânulos PAS positivo de acetases resistentes, maior é o grau de fibrose hepática. Aqui é um outro estudo também, esse também é um outro estudo sueco, e esse aqui foi atrás de um banco de dados, eles acabaram vendo 1.595 pacientes com PIZZ, mostrando que a presença, um acompanhamento de em torno de 12 anos, com 10% dos pacientes mostrando algum grau de doença hepática, sendo que 7% já cirróticos e 2% com câncer, e mostrando que a mediana de idade em torno de 61 anos de idade. Aqui, comparando aqueles com doença hepática sem doença hepática, mostrando que as alterações respiratórias são mais comuns, né, só não são o ter fumado e o número de pacotes de cigarro por dia, mas todos os fatores ventilatórios todos mais alterados no paciente com doença hepática. Aqui, em relação às enzimas também, mais alteradas nos pacientes com doença hepática. E aqui, duas associações observadas durante o follow-up. Pacientes que mantinham as enzimas alteradas tinham mais chance de ter doença hepática e com infecção com vírus C e vírus B, além de associação com quadros metabólicos de hipertensão e diabetes. Nesse estudo, eles fizeram uma análise multivariada e manteve o sexo masculino, ter mais de 50 anos, ter repetidamente enzimas hepáticas alteradas e ter tido alguma infecção, pelo menos vírus B e vírus C. A hipertensão não ficou, mas o diabetes ficou. E a conclusão foi que a prevalência da doença hepática em adultos, PIZZ foi de 10%, e a idade maior que 50 anos, o gênero masculino e as enzimas hepáticas repetidamente elevadas contribuíram para isso, por mais chance de ter doença hepática, e hepatites e diabetes foram um fator de risco também de doença hepática. Passando agora para as novas estratégias, isso surgiu até numa discussão lá nossa, acho que a Mirella trouxe essa informação, que o Betinho tinha lido alguma coisa, e é interessante que é exatamente isso que é uma das teorias de como que a gente provavelmente vai tratar no futuro. Que aqui seriam drogas que aumentariam a autofagia. Teoricamente, reduzem, a autofagia reduz o pool de proteínas mal estruturadas, como seria a alfa-1 mutada, né, e as consequências proteotóxicas. O suporte teórico para esse alvo é que a autofagia ela é ativada quando uma alfa-1Z acumula na célula. E essa hipótese foi testada em outras doenças que teriam proteínas mal estruturadas, como a doença de Huntington. Então, entre os 50 e os 65 anos é o início das complicações hepáticas da alfa-1 e coincide com a perda da função autofágica. E uma droga que teria essa ação de inibir essa autofagia seria a carbamazepina. E ela é uma droga boa, porque ela já é aprovada, ela é tem aprovação para anticonvulsivante e estabilizadora de humor, e já tem estudos em fase 2 e fase 3. Ela foi efetiva em linhagens celulares de mamíferos, aumentando a degradação autofágica da alfa-1 mutada. E em modelos de rato, ela também reduziu o pool de alfa-1 mutada e melhorou a fibrose. E outras drogas que podem agir via melhora ou inibição da autofagia, a melhora da autofagia seria a fenotiazina, a N-acetilcisteína e a ezetimiba. E existiria o outro lado também, que é o lado da terapia gênica. O objetivo, então, seria silenciar a expressão da alfa-1 mutada. Existiriam diferentes métodos para você conseguir isso, usando o vetor que codificaria a proteína selvagem com perda da proteína mutada. E em alguns modelos experimentais, eles conseguiram silenciar a expressão da alfa-1 mutada, porém, sem reduzir a fibrose hepática. E também existiria também a outra forma, usando os oligonucleotídeos antissense, que também na ideia de silenciar a expressão do gene mutado, e nesse sentido houve melhora na redução de fibrose hepática em modelos experimentais. Fatores também de transcrição também conseguiram ativar a autofagia, diminuindo o pool da alfa-1 mutada e seus efeitos proteotóxicos. E, além disso, essa coisa que também gerou um Nobel esse ano, né, daquela
daquela proteína que consegue fazer edição genômica com enzimas específicas, ela se mostrou bastante efetiva de doenças tratadas por mutação pontual, como é o caso da deficiência da alfa-1. E acredito que provavelmente ela vai ser bastante efetiva nessa situação. Então, resumindo, existe um subgrupo de homozigoto com a forma clássica da deficiência de alfa-1 que desenvolve hepatopatia caracterizada por fibrose, cirrose e carcinogênese. Existem fatores genéticos e ambientais que contribuem para determinar a suscetibilidade e a severidade do envolvimento hepático. E a doença é mais reconhecida em adultos com mais de 50 anos, sugerindo que seja degenerativa, idade dependente, com declínio de mecanismos de proteostase, especialmente a autofagia. Essa foi a nossa última reunião de 2018, e essa foi a nossa reunião de 2020, nesse padrão novo. E acabou. É isso. Muito bom. Muito bom. Algo diferente que a gente nunca vê, né? Imagina. Professor, tem indicação de fazer rastreio familiar? Eu acho que sim. Eu não lembro de ter lido nada nesse sentido. Mas acho que sim. É interessante que, basicamente, os homozigotos que são problema, ou o Z com o Z com S, as outras parecem que não são importantes. E se são importantes, realmente são importantes para pulmão. Para doença hepática, praticamente você tem que ser o PIZZ. Eu não sei se a Cristina viu alguns casos lá, em Portugal, como ela estava falando, que acabou vendo. Eu vi, sabe, Edu, os casos que iam para gastro lá, eles vinham já da pneumo. E parece até que eles têm uma manifestação mais precoce, né, o quadro pulmonar. Porque eu lembro, assim, que não eram idosos, não, os pacientes. E aí faziam a terapia de reposição da enzima e a pneumo encaminhava para gastro, né, para hepato, gastro, fazer o acompanhamento. Não lembro de nenhum caso, assim, cirrótico. Mas os casos que eu vi eram pessoas mais jovens e a pneumo que deu o diagnóstico, né, e encaminhava para gastro acompanhar, assim, mas também não vi nenhuma manifestação hepática, para acompanhamento de rotina. Agora, achei interessante que a dosagem sérica dessa paciente, né, Fernanda, era até boa, né, 94, quando o Edu colocou aquela tabela do padrão PIZZ, né, ele é bem baixinho, né, o nível, né, e ela tinha até um padrão sérico que, né, bom. É 10 a 15% abaixo, mas acho que foi mais ou menos isso. 10 a 20% abaixo do limite inferior, não é isso, doutor? Ela tinha... Não é 10% do valor, é 10 abaixo do valor de referência. E ela tinha 102, o valor de referência para 94, né? Isso, eu andei com o paciente com suspeita, mas eu estava até revisando o valor dele, era 97 para o normal de 100, mas na fenotipagem deu padrão compatível com MZ. Um rapaz, 30 e poucos anos investigando aumento de enzimas hepáticas, mas não deu não, que bom. Esse meu transplantado, eu tenho que fazer alguma coisa. Edu, aquele padrão dela... Eu tenho um paciente que eu falei que ele no explante veio, ele transplantou por cirrose por NASH e no explante veio. Então, teoricamente, eu tenho que fazer alguma coisa agora no segmento dele. Eu não acho que corrige, né? Não, eu não vi nenhuma conduta de preocupação nesse sentido, Ana. A Carla... defeito, né? Oi? Ok, gente. Eu não ouvi o que você falou, Lúcia. Não, eu acho que corrige o defeito, né? Na hora que você transplanta, aí ele passa a sintetizar uma proteína normal, não é? Eu também acho. Agora, é interessante esse trabalho recente aí, mostrando que talvez o síndrome metabólico seja uma coisa que predispõe
para progredir com fibrose, né? E como a Ana estava mostrando que esse paciente teve esteatose ultrassonográfica, e parece que na biópsia, apesar de não ser esteatohepatite, ela tinha uma esteatose em 20% das células, né? Não sei se isso favoreceria a progressão. Porque acho que os 2 últimos casos que nós vimos, os 2 também eram idosos. Acho que esse caso que o Gama queria mostrar, que veio por um diagnóstico meio esdrúxulo, que era uma paraparesia espástica, e um dos que a Carlinha acabou transplantando igual esse da Ana Leatrice, que acabou o diagnóstico sendo feito só na hora do explante, né? E essa pergunta do Henrique é importante, né? A gente faz rastreamento familiar, sim. A gente tem uma paciente no nosso ambulatório que ela tem uma irmã que desenvolveu uma cirrose, uma hepatopatia importante e acabou fazendo diagnóstico de alfa-1, e aí rastrearam a família inteira. As irmãs dela, os filhos, sobrinhos e tal. E essa irmã, que a gente acompanha no ambulatório, ela tem a determinação de alfa-1 abaixo do normal, ela tem um certo grau de comprometimento pulmonar, mas ela não tinha nada hepático. E ela veio do Rio de Janeiro para cá para ficar acompanhando, como a Cristina falou, né? Veio da pneumo para ficar acompanhando com a gente para ver se ela vai desenvolver alguma alteração hepática. Então, é importante mesmo fazer esse rastreamento familiar, né? E uma coisa que a gente discutiu, na época o Edu estava lembrando da Mirella, eu lembro que a gente estava com um caso, não sei se era esse que foi apresentado hoje, ou se era algum outro, e tinha o diagnóstico, e aí a gente viu essa coisa aí da carbamazepina, e a Mirella já tinha feito a receita, tudo para a mulher tomar, e ali a gente foi olhar e segurou, porque era uma coisa absolutamente experimental em animais. A gente não encontrou nenhum estudo em humanos. Mas aí, hoje eu fico me perguntando, né, será que não era... Não, a gente não deveria, eventualmente, ter tentado algum tratamento específico, ou com ezetimibe, ou com carbamazepina, enfim, porque é horrível ficar olhando essa evolução e não fazer nada, né? E esse meu paciente, ele transplantou com 49 anos, doutor Eduardo, e ele tinha critério de síndrome metabólica. Então, assim, a evolução foi muito rápida da doença hepática dele. A impressão que a gente tem quando vê as lâminas que a doutora Valéria mostra é que sempre tem bastante, né? E esse estudo mostrou que talvez outro fator que ajude, né, a quantidade de grânulos possa também, com isso, ter uma ação mais tóxica e, com isso, fazer com que a fibrose progrida mais rapidamente. Mas eu não sei se, aparentemente, o que ela falou, normalmente os patologistas acabam não fazendo essa quantificação de rotina, né? Edu, eu não sei se eu estou enganada, mas aqui, o padrão de eletroforese de proteínas, a gente vê uma redução na fração alfa? Uma das dicas é uma alfa-1 menor que 0,10, numa eletroforese normal. Ah, tá, legal. Tem 2 dicas para pensar em alfa-1, icterícia neonatal e alfa-1 na eletroforese convencional menor que 0,1. Uhum. Legal, interessante mesmo. Tem que ficar de olho, né? Doenças raras, mas acontecem. Professor, eu fui ver aqui, a deficiência de alfa-1 antitripsina, ela é feita no teste do pezinho. Eu lembrava que já tinha ouvido esse nome e não tinha certeza se era feito no teste do pezinho. E ele é obrigatório no teste do pezinho, mas é a doença genética mais frequente, não detectada no teste do pezinho. É a deficiência de alfa-1 antitripsina. Interessante. Você viu o que o Raul pôs hoje de teste do pezinho? Ele quer que a gente assine alguma coisa. Vocês viram? O Raul mandou de manhã alguma coisa para a gente assinar de teste do pezinho. Agora, não sei se ele comenta as doenças que são investigadas nesse teste novo. Alfa-1 agora foi incluída? Isso, eu vi que é obrigatório.
Fer, você tá muda, Fer. Eles estão querendo incluir outras doenças no teste do pezinho. Eles falam que é o teste do pezinho expandido, alguma coisa assim. Que não é o do SUS. Vamos aqui ver. Então, o teste do pezinho do SUS detecta só 6 doenças. A ampliada detecta 53. Aí eles estão querendo ampliar. Deve ser isso. É isso que o Raul pediu para a gente assinar? Isso aí. Uhum. Eu vi que de manhã. Bom, pessoal, não sei se a doutora Maria Lúcia estava pedindo essa revisão de alfa 1, não sei se eu satisfiz os anseios dela. Claro, uma aula bonita que você preparou, fica aí escondendo leite. É verdade. Muito bom. Muito bom. Não está padrão netinho, mas ficou bonitinha, não foi? Ficou bem bonitinha. Padrão Falou. Gente, então, boa noite, bom jantar. Boa noite, gente. Até terça que vem. Henrique, pode parar de gravar. Tá bom, boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, Boa até noite. amanhã.